Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Elis Brito, aqui do Orquidário Orkshow Raízes. Sejam muito bem-vindos. E o tema do nosso vídeo de hoje é: não existe substrato perfeito para o cultivo de orquídeas. Se você já se interessou pelo nosso tema, já se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para receber as notificações de quando a gente colocar vídeo no ar, comenta, compartilha. Você vai estar ajudando muito o nosso canal a crescer e vai estar ajudando também aquele seu amigo, aquela sua amiga que tem dúvidas no cultivo de orquídeas, ok? Então, vem comigo! Dando início ao nosso vídeo, então, pessoal, não existe substrato perfeito para o cultivo de orquídeas. Vocês devem estar se perguntando: Elis, como você pode dizer uma coisa dessa? Eu posso explicar para vocês. Com todo o tempo que eu tenho no cultivo de orquídea, com tudo que eu sofri com o cultivo de orquídea, procurando o substrato perfeito para o cultivo de orquídea, e hoje, com a faculdade de biologia, eu posso sim falar para vocês que não existe substrato perfeito para o cultivo de orquídea. Porque a gente perde muito tempo quando a gente adquire a primeira planta ou a gente ganha a primeira planta de presente de alguém e acaba a flor, a gente vai querer cultivar, querer aprender a fazer até ela ali dar flor com a gente. Então a gente perde muito tempo tentando achar o substrato correto para cultivar ali na nossa casa e se adaptar àquela forma de cultivo, né? E eu vou passar umas dicas para vocês que, se você utilizar essas dicas, principalmente você que é iniciante, você não vai passar pela mesma frustração que eu passei e que muitos outros amigos nossos passaram com a perca de várias orquídeas até a gente encontrar o substrato que se adequa com o nosso cultivo. Ok? Então vamos lá para as diquinhas? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, nós temos que saber um pouquinho sobre a orquídea. Sim, o básico sobre a orquídea. Qual é o básico? Sabemos que as orquídeas são epífitas, ou seja, elas vegetam nos troncos das árvores, nas árvores, ou seja, elas fixam nas árvores e nos troncos dela, embaixo das copas, onde ali ela recebe uma luminosidade filtrada, tá? Sabendo disso, que elas vegetam nas árvores, na natureza, sabemos que ela não gosta de ficar encharcada. Por quê, Elis? Porque se ela tá fixa na árvore, chove ali, não vai demorar muito, as raízes dela vão estar secas, certo? Outra coisa muito importante é saber que na natureza a orquídea se alimenta, né, ali dos dejetos dos vegetais, dos dejetos dos animais, ela recebe o orvalho que vem do vento, né? Então, e muito pouco, né? É muito pouco, todo dia ali ela recebe um pouco, recebe a quantidade da chuva, e assim, da água da chuva, e assim, esses são os pontos primordiais que nós temos que saber, tá? O segundo ponto, pessoal, que é muito importante, não menos que o primeiro ponto, é saber quanto tempo eu tenho para me dedicar à minha orquídea. Ou seja, quanto tempo eu tenho disponível para estar ali com a minha planta, para estar ali cuidando, adubando, tá? Regando, replantando. Quanto tempo eu posso estar disponibilizando para estar ali cuidando das minhas plantinhas, ok? Deu para entender até aí? Espero que sim. Se não, você já deixa no comentário aí, tá? Eu já tô aqui para mim não me perder, tá? E desculpem os cachorros
tá latindo, pessoal. Eu estou na varanda da minha casa gravando esse vídeo para vocês, então vocês vão escutar cachorro latindo, o passarinho piano, a calopsita cantando, tá bom? Então vamos lá. Não mais importante que o primeiro e o segundo, o terceiro também é muito importante. Quais são as condições que eu estou dando para minha planta? Como assim, Elis? Qual é a condição climática que o seu lugar de cultivo vai proporcionar para a sua orquídea? Sim, por exemplo, se o seu orquidário ou o seu cantinho de cultivo, o seu cantinho, por exemplo, é no corredor lateral da sua casa, certo? E esse corredor lateral você vai oferecer para sua planta um corredor que é totalmente de cimento, que pega uma boa parte sol na parte da manhã, na parte da tarde já não pega, né? E também quais as condições climáticas da sua região. Por exemplo, a sua região é uma região que há muito calor, é seco, né? Ou a sua região chove muito, tá? Você sabendo isso, você já sabe qual o tipo de vaso e substrato que você vai usar na sua orquídea. Vou explicar como. Por exemplo, meu cantinho é um corredor lateral da minha casa, onde tenho lá, o chão é todo de cimento, eu só tenho orquídeas ali, não tenho tempo de estar ali todo dia cuidando, regando, molhando, e a minha região é muito quente e seco. Então você tem que cultivar no vaso de plástico, com substrato, casca de pinos, esfagno junto para segurar um pouco mais a umidade. O vaso de plástico ele também segura um pouco de mais a umidade e a semi-hidroponia na garrafa PET, né? Da forma que você achar melhor, com o sistema acoplado ali embaixo para dar a umidade. Você, em hipótese alguma, com essas condições que você tem ali para oferecer para sua orquídea, em hipótese alguma você pode cultivar as suas plantas em tocos, em placas, na pedra brita ou só no carvão. No vaso de barro também seria muito complicado para você estar cultivando nesse clima aqui, desse exemplo que nós estamos dando, ok? Por quê? Porque você não tem tempo ali de estar ali molhando todo dia, como é no caso de tocos, que a gente precisa muito estar ali molhando todo dia, no caso, né? Dependendo também do que tem ali no ambiente. Então você não consegue. Se você cultivar nessas condições, você não vai ter o sucesso no cultivo, tá? Outro exemplo é o que, pessoal? O outro exemplo é o seguinte. O meu orquidário, o meu cantinho no corredor da minha casa, do lado lateral, pega uma certa parte de sol, tá? Na parte da tarde já não pega, ou vice-versa. E só que o chão do meu cantinho lá do corredor da minha casa, ele é totalmente de terra, tá? Ali eu tenho vários vasos de plantas terrestres, samambaias, antúrios. Tenho tempo, todo dia lá, eu tô lá molhando os meus vasinhos de plantinhas ali, adoro. Tenho um tempo todo para cuidar, eu trabalho, mas chega na parte da tarde eu tenho ali para cuidar, né? Então você tem todas as condições para um cultivo no toco, na placa, no vaso de barro e até no vaso de plástico, com uma condição, certo? O controle da rega, que é o que mais mata orquídeas, é o excesso de água. A orquídea não é igual um antúrio, ela não é igual uma samambaia, tá? Lembrem lá atrás, lá no começo, a orquídea é uma planta epífita
que usa das árvores e os troncos para viver fixa, certo? Então, quando chove, o que acontece com as raízes dela? Secam muito rapidamente, ou seja, a orquídea detesta ficar encharcada. A orquídea gosta de receber água e pelo menos até o final do dia ela esteja com as raízes dela seca. Mas um ponto muito importante: a umidade daquele ambiente é sempre alta. Entenderam? Que a maioria das orquídeas nossas são da Mata Atlântica, então ela recebe ali toda aquela umidade, além do orvalho sereno da noite, que mantém essa umidade relativa do ar alta. Ok? Pessoal, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso, Elis, é que na realidade não é o substrato que vai decidir o sucesso do seu cultivo da orquídea, e sim o que você tem para oferecer para ela. Entenderam? Aquilo que você pode oferecer para ela. Se você pegar essas diquinhas minhas aí, ó, principalmente você que é iniciante, analisar os casos. Opa, então é no tronco ou é no vaso de barro? Batata, você vai ter sucesso no seu cultivo, você não vai perder mais plantinhas. É claro, acontece sim, a gente que é orquidófila, estudante de biologia, tem o meu orquidário, tem o meu laboratório, tem as minhas matrizes, mesmo assim, às vezes, acontece da gente perder alguma, né? Isso aí é normal, mas você não vai se frustrar daquela maneira até você se adaptar qual o melhor substrato para você cultivar. Ou seja, eu posso confirmar para você que não existe o melhor substrato, e sim a maneira que você tem de oferecer, o que você pode oferecer para sua orquídea. Você sabendo de tudo isso que eu falei para você, qual o seu tempo, qual o clima da sua região, aonde você quer cultivar ela, o que ali, aquele local que você vai cultivar oferece para sua planta, o que você pode tá modificando ali para ajudar a umidade relativa do ar, que é colocando vasos terrestres com outras plantas que você pode, que seguram mais a umidade relativa do ar. Pronto, o seu cultivo tá ou vai ser um sucesso. Eu espero, pessoal, que eu tenha ajudado vocês, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe no comentário, que eu venho aí depois responder, tá? Não esqueçam de deixar o like de vocês aí, compartilhar a nossa live, isso vai ajudar muito a gente a crescer o nosso canal e continuar nosso trabalho para trazendo mais vídeos para vocês aqui, ok? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Para você que é novo aqui, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de entrar nesse vídeo que vai aparecer aí em cima e lá no comentário desse vídeo, essa Wanda pode ser sua, e participar aí da promoção da Wanda, tá? Vai lá no comentário, coloca lá, eu me inscrevi, e você vai estar participando aí do sorteio de uma Wanda frete por conta nossa do orquidário. Assim que nós completarmos 2.000 inscritos, a gente vai estar sorteando essa linda, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado, ok? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Beijo da Elis e vem ser feliz no Orquídea Raízes. Tchau!